Companheiros, nossa realidade histórica foi realmente dramática, principalmente com a Guerra Civil em 1918 até 1920, que despovoou cidades, campos e causou a morte a quase 15 mil de soviéticos. E mesmo assim o governo ainda teve que dirigir um país arruinado, isolado e faminto. A crise era enorme, 10 vezes menos indústrias, metade da agricultura, transportes desorganizados, desabastecimento, inflação, desemprego e camponeses organizando rebeliões, operários desempregados, um caos. Nós coletividade que transformar, isso é utopia. Tem que transformar a humanidade. Não temos que aceitar a ideia de socialismo a longo prazo. A revolução precisa ter base econômica sólida para estar segura de nossos inimigos. É muito mais promissora a ideia de que, ao invés que precisamos transformar a Rússia arcaica e miserável em uma rica e próspera. Eu já imaginava que ocorria alguma catástrofe desse tipo para comprovar a superioridade do regime de economia planificada. Qualquer tipo de socialismo tem que ser melhor do que isso. Oblagelser. E como dizia o próprio Lenin, apenas uma revolução no Ocidente pode assegurar o socialismo na Rússia. Mas para isso demorou um pouquinho, né? Porque a gente sofreu também. Mas graças ao Senhor, nosso líder excepcionalíssimo, que no ano passado que percebeu as aspirações e desejos dos militantes bolchevistas e assinou a industrialização pesada e as coletivizações do campo. Hoje somos o único país que escapou dessa grande crise do capitalismo, mesmo uma prova de supremacia do socialismo. A crise agrária do ano passado foi terrível. Não sei como resolveríamos se o inteligente senhor Stalin. Foi uma crise decisiva para o destino do nosso país. Os camponeses insatisfeitos resolveram parar de vender pelos preços fixados. O desabastecimento causa racionamento de alimentos nas cidades, uma verdadeira desmoralização para uma potência agrária como nós. Mas enfim, foi essa crise que fez o excelentíssimo Stalin abandonar a NEP na prática e mudar a face do país. A construção do socialismo em um único país até que acalmou os ânimos. E com um ótimo plano quinquenal, vocês verão uma febre industrializante através de uma sucessão de avanços e de recuos. Temos que desenvolver esse país num único momento, sem nos importarmos com os custos humanos e naturais. Eles são inevitáveis. A luta de classes vai acirrar a construção do socialismo. Só precisamos implantar a privatização, a coletivização do campo e industrialização planificada. Preciso lembrar, meu caro, a oposição desesperada dos camponeses para conservar suas terras. Este problema é simples. Apenas mobilizamos agentes para liquidar os claques como classes. É necessário sofrer pela nação. A industrialização acirrada será um sucesso em vários ramos da economia, eu garanto, mesmo com enormes sacrifícios. E não se pode esquecer também dos operários, que serão grandemente afetados pela industrialização acelerada. Ainda assim, minha receita é eficaz, ainda mais para a nossa realidade pobre e agrícola. Precisamos desenvolver nossa capacidade produtiva, principalmente de bens de capital, e assim oferecer à população um mínimo padrão social. Todos os nossos problemas, são questão de tempo, inevitáveis no caminho para o socialismo. A abolição de classes exige a intensificação de uma luta entre as próprias classes. A política stalinista para o campo forçou mais de 100 milhões de pessoas a abandonarem suas terras e se fixarem nas fazendas coletivas. Verdadeiros campos de concentração, onde milhões de seres humanos foram reduzidos a escravos. A morte, outros 10 milhões de punidos foram impedidos de participar de novas organizações agrícolas. A morte e o degredo, em regiões distantes e inóspitas, selaram seus destinos. Explorada,
expropriada e tributada, a população rural soviética foi reduzida a um novo tipo de servidão, a estatal. O camponês apático, desvalorizado e desmoralizado identificava a agricultura coletiva como uma opressão política e social, com a pobreza e com o confisco governamental. A radical transformação nas paisagens soviéticas permitiu que milhões de pessoas melhorassem o nível de vida e que outros milhões mergulhassem na degradação. Mas, no fim dos anos 30, os resultados da industrialização eram visíveis. A luta por uma sociedade mais rica e mais justa despertou ilusões, incendiou a fé e mobilizou pessoas. Queremos homenagear nosso querido Floyd pelo seu 70º aniversário. Excelentíssimo corifeu das artes e das ciências, acabou de chegar mais um lote de cartas e de jornais da PUC. Prada criou uma coluna exclusivamente para este evento. De toda a população chega presente e alguns estão sendo enviados para o Museu da Revolução para exibição. Pelo visto, a finalidade de 200 milhões de cidadãos soviéticos é simplesmente e cumulá-lo de presentes. Eis aquele que a população mais ama. Claro, cultura massificadora e propaganda. Em cada loja de decoração há uma foto sua, em qualquer espaço público há um busto seu, nas principais praças e nos picos das altas montanhas há uma estátua sua te homenageando. Nos zoológicos e jardins de infância há bandeiras com obrigado Stalin por nossa infância feliz. Não há para onde olhe que não encontre uma adulação ao Senhor. Não, que isso? Mas uma coisa é certa, com toda essa propaganda é inevitável todo esse amor pelo Vladimir, principalmente porque Stalin não age nem pela palavra nem pela presença, não tem dom da oratória, uma vez monocórdia e monótona, um estilo literário terrível, um emaranhado de jornalismo vulgar e linguagem bíblica. É bom que ninguém ouça isso que você acabou de dizer. Irão te condenar como traidor e como inimigo do partido. E seu destino pode ser igual desse agora, mas acho que não é só isso. Não há propaganda política que transforme um personagem em líder salvacionista, em figura legendária como é, sem realizações que afetem a vida material e simbólica de que o reverenciam, os impulsos verdadeiramente poderosos que envolvem as emoções, esperanças e as motivações dos revolucionários de todo o mundo diante da imagem de Stalin, que não podem ser reduzidas a eficiente máquina de fabricar ilusões que bombardearam a população. Mas no território que garante o monopotismo do regime, não há como não derrotar o Bolshevik. As propagandas e teor não bastam para explicar o apoio e a admiração de milhões de pessoas dentro e fora do território soviético. É necessário considerar mudanças vivenciadas por amplos setores da sociedade soviética. A Constituição socialista trouxe transformações que, longe de se basear em promessas irrealizáveis, sustentadas tão somente pela propaganda, alterou profundamente a vida de milhões de pessoas. Realmente, apesar da escassez de bens de consumo, o Estado assegurou a todos o acesso ao trabalho, alimentação, vestuário, assistência médica, habitação subsidiada, crescimento educacional, transformou o país arcaico em uma nação industrializada com certa igualdade. Sim, e para milhões de habitantes do país. Ou seja, sobretudo, no meio rural, o desenvolvimento soviético significou a abertura de novas perspectivas, o avanço pessoal e o crescimento profissional. Mas ainda assim, a imagem do grande chefe transmitia um referencial estável e tranquilizador em uma realidade que surgia desconhecida e logo geradora de ansiedade. Então, senhor Stalin, o que achou do último congresso do partido? Acha que foi de bom proveito? Há tempos venho observando que meus camaradas partidários vêm falando coisas de mim pelas minhas costas, falando que sou um péssimo líder. Ouvi de um homem que planejavam até mesmo me destituir do poder e botar Kirov no meu lugar. Preciso fazer algo, senão a minha integridade será ameaçada.
Darei um jeito para melhorar essa situação. Apenas observe o desenrolar dos tempos, senhor ministro. Observar a quantidade de gente que foi morta pelo partido desde 1936? Todos nós estamos sujeitos a morrer nas mãos policiais. Eu que não quero parar de voar, não mesmo. Mas você parou para pensar que todos os eliminados tramavam algo contra o nosso pai Salvador? E contra a nossa mãe Rússia? É nosso dever como filhos de uma nação denunciar qualquer suspeito de atos contra a nossa nação. Deixemos que Stalin, ele dê um jeito nesses nechismos. Com certeza. De fato, tudo pelo bem da nação. Viva o nosso pai! Viva! Deixe-me ver os últimos relatórios dos acontecimentos. 6 milhões de presos nos campos de concentração. 1 milhão executados. Ótimo. Até agora, tudo indo bem. O povo defende a minha pessoa ainda mais, pois eu impregnei na mente delas as minhas vontades. Agora, ninguém escapará de mim. Senhor, trouxemos uma leva de 20 homens encontrados pela polícia. O que fazemos com eles? Entrega os Michele, tortura eles para forjar uma confissão. Depois, marca a sessão jurídica para julgá-los e condená-los à morte. O de sempre. Compreendido. Tira passo. O objetivo deste bando era tomar o poder e vencer a União Soviética, a burguesia internacional. Eu estou certo de que existe entre nós alguns restos do bando. Nós devemos nos purificar desses vermes. Este bando criminoso, estes cães raivosos, o bando fascista Verme Gnóbio, será fuzilado. Camaradas, a vida do nosso bem-amado Stalin pertence ao povo inteiro. Stalin é nosso guia, nosso sol. Morte a todos os restos do bando de fascistas. Obrigado, pois sem vocês, a sociedade soviética, nada disso seria possível. Bom, as vítimas diretas da repressão juntaram-se às indiretas. Aqueles que não foram presos, mas que assistiram e conviveram de perto com os expurgos. Mas apesar de tudo, Stalin ele foi um dos raros terríveis dogmáticos capazes de destruir 9/10 da raça humana para fazer feliz o 10º restante. Apesar de brutal, burocrático e terrorista, o modelo soviético não foi totalitário, já que a maioria dos soviéticos, em que um certo momento não se importava com as declarações políticas e ideológicas vindas do líder do partido, desde que elas não atingissem seu cotidiano e sua vida comum.